Existe um momento em toda crise política quando o que era sussurrado em corredores de poder se torna impossível de ignorar. Quando informações que deveriam permanecer enterradas em conversas confidenciais explodem na esfera pública. Quando o mais poderoso descobre da pior forma possível que seus aliados mais próximos estão tramando contra ele. E quando esse momento chega para um ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente um tão controverso e poderoso quanto Alexandre de Moraes, ondas de choque se espalham por todo o sistema político brasileiro. Nas últimas 48 horas, vazou a informação sobre o que fontes dentro do próprio STF estão chamando de jantar do Master. Uma reunião privada, realizada há aproximadamente 3 semanas, onde ministros do Supremo e figuras políticas de alto escalão teriam discutido o futuro de Alexandre de Moraes na corte. Não seu futuro de longo prazo, quando completar 75 anos e se aposentar compulsoriamente, mas seu futuro imediato. A possibilidade, aparentemente debatida com seriedade, de forçá-lo a uma aposentadoria antecipada, ou no mínimo, removê-lo de suas posições mais sensíveis, incluindo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O nome Jantar do Master é por si só uma provocação calculada, uma referência direta ao canal no Telegram que se tornou obsessão de Moraes e catalisador da crise ética que agora ameaça consumir não apenas o ministro, mas a credibilidade de toda a corte. E o vazamento não foi acidental. Foi estratégico, cirúrgico, projetado para expor Moraes não apenas a escrutínio público, mas a algo potencialmente mais perigoso. A percepção de que ele perdeu o apoio interno, que sempre foi sua fonte de poder. Para entender por que isso é tão devastador, você precisa entender como o poder funciona no STF. Não o poder formal descrito na Constituição. O poder real, que opera nos bastidores, nas alianças tácitas, nos favores trocados, nos silêncios estratégicos. Alexandre de Moraes construiu sua posição dominante na corte não apenas através de decisões polêmicas, mas através de uma rede cuidadosamente cultivada de apoio entre outros ministros. Ele era o ministro que outros recorriam quando precisavam de alguém disposto a tomar decisões difíceis e impopulares. O enforcador disposto a sujar as mãos. Mas redes de apoio político são frágeis. Funcionam enquanto os custos de manter a aliança são menores que os benefícios. E nas últimas semanas, enquanto as revelações sobre os métodos de Moraes nas investigações do Master se acumulavam, os custos de continuar defendendo-o começaram a superar os benefícios. Outros ministros começaram a calcular que estar associado a Moraes estava se tornando uma responsabilidade, que a toxicidade estava se espalhando, contaminando a imagem de toda a corte. O jantar, segundo múltiplas fontes que confirmaram a reunião sob condição de anonimato, aconteceu em uma residência particular em Brasília, não no próprio STF, obviamente. Conversas sobre forçar a saída de um colega não são para atas oficiais ou espaços institucionais. Presentes estavam pelo menos 4 ministros do STF, nenhum deles nomeado publicamente ainda, mas os nomes circulam insistentemente nos corredores do poder. Também presentes, fontes indicam, estavam figuras do Senado, surpreendentemente, representantes do Palácio do Planalto. A presença de emissários do governo Lula é particularmente significativa e reveladora, porque Moraes sempre foi visto como aliado do atual governo. Durante as eleições de 2022, suas decisões no TSE beneficiaram claramente Lula, seja bloqueando conteúdo pró-Bolsonaro nas redes sociais, seja acelerando investigações contra apoiadores do ex-presidente. O próprio Lula, em conversas privadas relatadas por assessores, teria defendido Moraes repetidamente, descrevendo como essencial para proteger a democracia. Mas governos não têm amigos permanentes, têm interesses permanentes. E os interesses do governo Lula em 2026 não são os mesmos de 2022. Naquela época, Lula precisava de Moraes para neutralizar Bolsonaro e garantir uma eleição livre de interferências. Agora, com Bolsonaro politicamente enfraquecido, inelegível até 2030, e o governo Lula enfrentando desafios econômicos e de popularidade, um Moraes controverso e polarizador se torna mais problema que solução, especialmente considerando as eleições municipais deste ano e as presidenciais de 2026. O governo não pode se dar ao luxo de ter o processo eleitoral manchado por controvérsias sobre a imparcialidade do presidente do TSE. Se uma parcela significativa do eleitorado acredita que Moraes é parcial, que ele abusa de poder,
que as eleições sob sua supervisão não são completamente livres e justas, isso cria um problema de legitimidade que o governo não quer enfrentar. Então a calculação mudou. E quando as calculações mudam em Brasília, alianças políticas evaporam com velocidade surpreendente. O conteúdo específico do jantar, segundo vazamentos parciais, girou em torno de várias opções. A primeira, mais drástica, seria buscar o impeachment de Moraes no Senado. Isso requereria 2/3 dos votos, 81 senadores, o que é uma barra extremamente alta. Mas fontes indicam que uma contagem preliminar de votos mostrou que o número não seria impossível se o Palácio do Planalto sinalizasse apoio. Senadores do PT e aliados, que sempre defenderam Moraes, não poderiam ser persuadidos a votar pela remoção se o próprio presidente Lula considerasse isso necessário para proteger o governo. A segunda opção, considerada mais viável politicamente, seria pressionar Moraes a pedir aposentadoria voluntária. Ministros do STF podem se aposentar a qualquer momento após completar 65 anos. Moraes tem 55 anos, então essa opção não está disponível para ele ainda, mas poderia ser persuadido a renunciar por razões de saúde ou pessoais. Precedentes existem. Ministros já deixaram a corte antes da aposentadoria compulsória, embora raramente. A terceira opção, aparentemente a preferida por alguns participantes do jantar, seria uma solução intermediária. Moraes permaneceria no STF, mas seria removido de posições específicas. Especificamente, deixaria a presidência do TSE, passando o controle das eleições para outro ministro. Também deixaria de ser relator dos inquéritos mais sensíveis sobre fake news e ameaças à democracia, transferindo esses casos para outros ministros ou até fechando alguns deles. Esta última opção teria a vantagem de preservar a fachada de unidade no STF. Não haveria admissão pública de que Moraes fez algo errado o suficiente para justificar remoção total. Apenas um rebalanceamento de responsabilidades, apresentado como rotação normal de funções. Mas todos entenderiam a mensagem. Moraes teria sido efetivamente despojado de poder, reduzido a um ministro comum entre 11 sem os poderes extraordinários que exerceu nos últimos anos. O vazamento sobre o jantar criou uma crise dentro da crise. Porque agora Moraes sabe que está isolado. Sabe que os mesmos colegas que defenderam suas decisões publicamente estão nos bastidores discutindo como removê-lo. E pior, sabe que o governo que ele protegeu, que muitos acreditam que ele ajudou a eleger através de suas decisões no TSE, está contemplando abandoná-lo. A reação imediata de Moraes, segundo fontes próximas, foi de fúria e traição. Ele teria confrontado alguns dos ministros que acredita estavam presentes no jantar, exigindo explicações. As respostas foram evasivas, negações não convincentes, assegurações de lealdade que soavam vazias. E aqui está onde a situação fica genuinamente perigosa, não apenas para Moraes, mas para o sistema institucional brasileiro. Porque um ministro do STF acuado, enfrentando a possibilidade de humilhação e remoção, é um ministro potencialmente disposto a levar outros com ele na queda. Moraes tem informações. Anos de investigações sigilosas, de escutas autorizadas, de acesso privilegiado à inteligência sobre figuras políticas. Se ele decidir que não tem mais nada a perder, que será removido de qualquer forma, ele poderia começar a expor o que sabe. Isso criaria o que especialistas em crise política chamam de cenário de destruição mutuamente assegurada. Todo mundo em Brasília tem esqueletos no armário. Todo mundo tem conversas que preferiria manter privadas, transações que não suportariam escrutínio público, alianças que são difíceis de explicar. A única razão pela qual esse equilíbrio delicado de segredos mútuos se mantém é porque todo mundo tem incentivo para manter o silêncio. Mas se uma pessoa decide que já foi longe demais, que será destruída de qualquer forma, esse equilíbrio colapsa. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, está em uma posição impossível. Como líder institucional da corte, deveria estar mediando entre facções, buscando consenso, preservando a unidade. Mas ele próprio está, segundo relatos, profundamente desconfortável com Moraes. Barroso construiu sua reputação acadêmica e judicial em torno de princípios de devido processo legal, transparência e contenção judicial. Tudo que Moraes parece ter violado nas investigações do Master. Mas Barroso também entende que uma guerra aberta dentro do STF seria catastrófica, que expor publicamente as divisões e conspirações internas destruiria a já frágil confiança pública na corte, que o Congresso usaria isso como justificativa para atacar a independência judicial.
que forças políticas hostis ao STF veriam uma oportunidade de ouro para enfraquecer permanentemente a instituição. Então Barroso está tentando, desesperadamente, encontrar uma saída, uma forma de remover ou neutralizar Moraes sem criar um espetáculo público. Uma transição que possa ser apresentada como amigável, como decisão voluntária de Moraes, não como expulsão forçada. Mas essas manobras delicadas se tornaram muito mais difíceis agora que o jantar vazou, porque Moraes sabe o que está acontecendo, e ele não parece disposto a sair silenciosamente. A opinião pública brasileira está dividida de forma previsível. Apoiadores de Moraes veem isso como uma conspiração da direita bolsonarista para remover o ministro que mais efetivamente se opôs ao autoritarismo. Argumentam que as alegações de abuso ético são exageradas ou fabricadas, que Moraes está sendo punido por fazer seu trabalho de proteger a democracia, que forçá-lo a sair seria uma vitória para aqueles que querem enfraquecer as instituições. Críticos de Moraes, por outro lado, veem isso como justiça tardia. Argumentam que ele violou princípios fundamentais do sistema judicial, que operou como ditador pessoal em vez de juiz imparcial, que sua remoção é necessária não para enfraquecer instituições, mas para restaurá-las, que você não pode defender democracia através de métodos antidemocráticos. E no meio, uma parcela crescente de brasileiros simplesmente está exausta, cansada de escândalos, de crises institucionais, de manchetes sobre disputas em Brasília que parecem distantes de suas vidas cotidianas. Essa fadiga cívica é, em alguns aspectos, tão perigosa quanto a polarização, porque democracias requerem cidadãos engajados. Quando pessoas desistem de prestar atenção, quando decidem que política é apenas corrupção e disputa pelo poder, instituições perdem accountability. Economicamente, o mercado está observando com apreensão crescente. Investidores institucionais não gostam de incerteza institucional. E uma crise aberta no STF, especialmente uma envolvendo o ministro que preside o TSE, há poucos meses de eleições importantes, cria exatamente o tipo de incerteza que aumenta a percepção de risco. O dólar, que já vinha sob pressão por fundamentos econômicos ruins, subiu aproximadamente 2% desde que o vazamento sobre o jantar se tornou público. Não é um colapso, mas é um sinal de nervosismo. Juros futuros também aumentaram modestamente. Analistas estão revisando suas projeções de crescimento para baixo, citando incerteza política elevada como fator. E isso em um momento em que o Brasil absolutamente não pode se dar ao luxo de mais instabilidade. A economia cresceu apenas 1,8% em 2025. A dívida pública está em 80% do PIB e subindo. O déficit primário continua teimosamente alto. O Banco Central mantém juros em 12%, entre os mais altos do mundo, tentando controlar a inflação que se recusa a convergir para a meta. Nesse contexto, uma crise institucional prolongada no STF não é apenas ruído político, tem custos econômicos reais. Empresas adiam investimentos, capital estrangeiro fica mais cauteloso, o custo de financiamento para o governo sobe. Tudo isso se traduz eventualmente em menos empregos, salários mais baixos, menos oportunidades para brasileiros comuns. Internacionalmente, o Brasil está novamente se tornando manchete por razões erradas. Grandes jornais internacionais estão cobrindo o que chamam de guerra interna no Supremo Tribunal Brasileiro. O Financial Times publicou análise questionando se as instituições democráticas do Brasil são tão sólidas quanto pareciam. O New York Times fez comparações, inevitáveis mas dolorosas, com a crise da Suprema Corte americana. Isso prejudica o soft power brasileiro. Prejudica a capacidade do país de se posicionar como líder regional, como voz credível no sul global, como alternativa democrática em um mundo crescentemente autoritário. Quando suas próprias instituições judiciais estão em crise pública, é difícil dar lições sobre rule of law para outros países. Olhando para os próximos dias e semanas, há vários desenvolvimentos críticos a observar. Primeiro, a resposta oficial de Moraes ao vazamento. Até agora, houve silêncio. Mas silêncio não é uma estratégia sustentável. Ele terá que se manifestar, seja negando as alegações sobre o jantar, seja confrontando diretamente aqueles que acredita estarem conspirando contra ele, seja sinalizando disposição para negociar sua saída. Cada uma dessas opções tem implicações dramaticamente diferentes. Segundo, a posição do Palácio do Planalto. O presidente Lula não pode ficar em cima do muro indefinidamente. Se ele sinalizar apoio a Moraes,
Isso complica qualquer esforço para removê-lo. Se sinalizar que está aberto a mudanças no TSE ou no STF, isso acelera dramaticamente o processo. A decisão de Lula será fundamentalmente política, baseada em calcular o que serve melhor aos interesses do governo para 2026. Terceiro, o comportamento de outros ministros do STF. Se mais ministros começarem a se distanciar publicamente de Moraes, se fissuras se tornarem visíveis, isso indica que o consenso para removê-lo está se solidificando. Se, ao contrário, houver demonstrações públicas de solidariedade, isso sugere que o impulso para a remoção está encontrando resistência. Quarto, reação do Congresso. Há senadores, particularmente da oposição, mas também alguns da base governista, que há muito querem limitar os poderes do STF. Esse seria o momento perfeito para empurrar a legislação, fazendo exatamente isso. Se projetos começarem a avançar rapidamente, isso aumenta a pressão sobre o STF para resolver internamente suas questões antes que soluções sejam impostas externamente. E quinto, cobertura da mídia e opinião pública. Se o vazamento sobre o jantar for seguido por mais vazamentos, por mais revelações sobre métodos de Moraes ou sobre conspirações dentro do STF, isso manterá a pressão constante. Mas se a história começar a desaparecer dos noticiários, substituída por outras crises, a urgência de resolver a questão diminui. A pergunta maior subjacente a tudo isso é sobre o futuro do ativismo judicial no Brasil. Moraes representa um extremo de uma Corte Suprema disposta a intervir agressivamente em política, a tomar medidas extraordinárias contra ameaças percebidas, a operar nos limites ou além de sua autoridade formal. Sua potencial queda seria um sinal de que há limites, que até o STF tem linhas que não podem ser cruzadas sem consequências. Mas também poderia ser interpretada como vitória de forças que sempre quiseram um judiciário mais passivo, menos disposto a confrontar abusos do executivo ou do legislativo, como um recuo do STF que o deixaria menos capaz de proteger democracia e direitos quando futuros governos os ameaçarem. Esta é a tensão central que o Brasil não resolveu. Quer um judiciário forte, capaz de constranger outros poderes? Então tem que aceitar que às vezes esse judiciário tomará decisões que desagradam, que parecerão excessivas, que gerarão controvérsia. Ou quer um judiciário contido, deferente aos poderes eleitos? Então tem que aceitar que esse judiciário pode falhar em proteger contra futuros demagogos ou maiorias tirânicas. Não há solução perfeita. Toda democracia luta com esse equilíbrio. Mas o Brasil parece estar oscilando violentamente entre extremos em vez de encontrar um meio-termo sustentável. O caso de Alexandre de Moraes pode ser o catalisador que força uma reavaliação. Não porque ele é particularmente pior que outros atores políticos em Brasília, mas porque ele se tornou o símbolo de tudo o que pode dar errado quando o poder judicial opera sem controles adequados. Se esta análise ajudou você a entender as camadas do que está acontecendo, as motivações dos diferentes atores, as apostas institucionais e políticas, compartilhe. Porque essa história está longe de terminar. Os próximos capítulos serão escritos nas próximas semanas, e eles definirão não apenas o destino de um ministro, mas a natureza do poder judicial brasileiro por décadas. A verdade é que ninguém sai bem dessa situação. Moraes, se forçado a sair, terá sua reputação permanentemente manchada. Seus aliados no STF serão vistos como traidores ou conspiradores. O próprio STF terá sua imagem institucional danificada. O governo Lula será criticado independente da posição que tomar. E o Brasil continuará polarizado, desconfiado de suas instituições, lutando para encontrar consenso básico sobre regras do jogo político. Mas talvez, apenas talvez, dessa crise possa emergir algo construtivo. Um debate honesto sobre limites do poder judicial, reformas que estabeleçam mais transparência e accountability para o STF, um novo entendimento sobre o equilíbrio apropriado entre independência judicial e controle democrático. É uma esperança otimista. Mas em meio a tanto cinismo e crise, algum otimismo é necessário. Estarei acompanhando cada desenvolvimento, cada vazamento, cada decisão, cada movimento nesse jogo de xadrez institucional. Porque o que acontece com Alexandre de Moraes importa. Não porque ele importa como indivíduo, mas porque o precedente importa. As regras importam. E o futuro da democracia brasileira está, em parte, sendo decidido neste momento. Deixe sua opinião. Você acha que Moraes deveria sair? Você acredita que o jantar realmente aconteceu, ou é apenas mais um rumor de Brasília? E mais importante,
O que você acha que o Brasil precisa fazer para restaurar confiança em suas instituições judiciais? Essas não são perguntas retóricas. São questões genuínas que todo brasileiro deveria estar considerando, porque a resposta que dermos coletivamente determinará que tipo de país teremos nos próximos anos. O relógio está correndo, as pressões estão aumentando, e Alexandre de Moraes está descobrindo que até o mais poderoso eventualmente enfrenta accountability. Obrigado por acompanhar esta análise. Até a próxima atualização.